o sentido da vida para um homem primitivo? Sobreviver. Qual é o sentido da vida do homem moderno? Ele tem toda a inteligência a seu favor. O grande problema é que a gente não sabe qual é o sentido da vida, nem o propósito da vida. O sentido da vida, seja quem for, para qualquer um de nós, é usar nossos talentos, nosso dom, e fazer isso para sermos pessoas melhores para nós e para os outros também. E o propósito é compartilhar isso com o máximo de pessoas. Então, o propósito da nossa vida é dar sentido a ela. E nós não temos feito isso. Nós estamos vivendo exatamente como viviam nossos ancestrais, tendo medo de tudo, querendo controlar tudo. Nós ganhamos inteligências, mas queremos controlar o mundo. Não vamos controlar o mundo. Se a gente não quiser engordar as estatísticas das pessoas que no futuro vão adoecer de ansiedade, depressão, suicídio e vícios, compulsões em geral, a gente vai ter que rever a nossa evolução. E vai ter que entender que a nossa inteligência tem que ser melhor usada. E usada para que a gente possa, de fato, evoluir. De alguma maneira, a gente começou a entender que o ser feliz, ou estar feliz, ou o sentido da vida, era algo em manada, que foi vendido para a gente. Né? A gente tem muito medo hoje, subjetivo, de não ser bem-sucedido, de não tirar a nota que acham que a gente merece, de não ter condições de comprar as coisas que dão status. Mas a gente esqueceu que esse não é o sentido da vida. Qual o sentido lógico disso? Nenhum. Nenhum sentido. E isso significa que, de forma totalmente burra, a gente continua acionando os mecanismos de medo e ansiedade como éramos quando éramos homens primitivos. O que nós temos que fazer se a gente não quiser adoecer de ansiedade? Existem outros circuitos, muitos outros circuitos dentro do cérebro. E os circuitos que vão fazer a gente cumprir o nosso sentido da vida, dar sentido à vida, de sermos melhor para nós e para os outros, ele começa quando a gente começa a usar outros circuitos do cérebro que estão muito pouco utilizados, que são os circuitos da empatia, o circuito da gentileza e o circuito da compaixão. As pessoas falam muito disso, mas não praticam. Eu vejo muita gente ter empatia, mas empatia por empatia, gente, é nada. Empatia significa que eu me sensibilizo com o sofrimento do outro, ok? Mas o que eu faço para mudar o sofrimento do outro? Se eu não tiver compaixão, eu não faço nada. A compaixão é que me faz agir para diminuir o sofrimento do outro. A gentileza é um circuito que a gente pratica e que a gente vai abrindo novos circuitos no cérebro. Quem de nós se programa aqui para fazer coisas desse tipo? Aí depois fala assim, eu ando tão estressado. Não tem jeito, um circuito antigo, como era o circuito do medo, da ansiedade, ele só vai ser desativado ou mais ou menos equilibrado se a gente acionar outros circuitos. E os circuitos que nós temos que acionar são os circuitos da solidariedade, o circuito da gentileza, da generosidade. Só assim nós vamos ter menos ansiedade, vamos ter menos medo e vamos viver num mundo um pouquinho melhor. Não é uma utopia o que eu estou falando, é simplesmente um conhecimento em cima daquilo que o cérebro mostra para a gente. Nós ganhamos um cérebro novo, mas utilizamos ele como se ele ainda fosse velho. Então a gente anda reproduzindo comportamentos. E se a gente para a pessoa e fala, qual o sentido da sua vida? Ter filhos, família, constituir uma família, ter um trabalho, não é o sentido da vida. É o meio para se chegar ao sentido da vida. Porque o sentido da vida, gente, é a gente que faz. Dar sentido à vida talvez tenha sido o que um cérebro tão maravilhoso nos fez ver. Eu não tenho sentido lógico. Se não tem, eu tenho que dar sentido a isso. E dar sentido a isso é lembrar que nós estamos aqui não para sermos satisfeitos o tempo todo, para poder estar alegre o tempo todo. Nós estamos aqui para evoluir. E a evolução passa
por sair da zona de conforto, ir em direção ao outro. Queremos ou não, nenhum de nós está desconectado do outro. Se a gente não entender isso e não aceitar que a vida é breve, é passageira, mas que nós estamos aqui para evoluir, a gente vai o tempo todo estar em estresse, porque a gente quer mudar o que não pode ser mudado. A gente quer ser eterno, mas a gente não é. Justamente não podemos ser eternos, porque senão não cumpriríamos nossas tarefas. Se a gente não conseguir entender o sentido da vida e o propósito da vida, que é distribuir isso, abrir essa generosidade através dos nossos talentos para todos que estiverem ao nosso redor e o máximo de pessoas que a gente tiver, nós também não conseguimos a tal da evolução espiritual.